Ei, gente, paz seja convosco. Eu queria pedir desculpa a vocês, né? Infelizmente aí eu não sei o que tem acontecido, eu não tenho conseguido postar os vídeos, né, no YouTube. Talvez por alguma coisa que eu mesmo mexendo ali, né, nas configurações, não consegui ali ajustar ou alguma coisa ali, né, pode estar acontecendo e depois eu vou verificar direitinho por que eu não estou conseguindo aí postar os vídeos, tá bom? Eu vou falar com vocês hoje na palavra do Senhor, né, no livro de Gênesis, no capítulo aí 6, né? Vamos falar aí um pouquinho, né, sobre o que Deus pensa aí a respeito de nós, seres humanos, né? Geralmente eu sempre gosto de falar com vocês, né, que a palavra de Deus é a única verdade, né? Eu gosto sempre de alertar ao ficar atento, ao ficar com os olhos espirituais, com os ouvidos abertos, né? Porque a palavra de Deus aí é o nosso dicionário e aí é o que nos alerta aí para as coisas que acontecem também aí nesse mundo, para tudo, né? E também a forma que nós temos aí de ficarmos atentos. Então eu sempre repito várias vezes, principalmente em todos os meus vídeos, né, que devemos sim ficar atento aí a todos os sinais, porque a palavra nos revela também que não é assim da noite para o dia, né, que nós vamos ficar sabendo aí quando Jesus está próximo, mas é observando sim os sinais do que acontece no mundo. Então tudo que acontece no mundo aí, nós temos sim, né, enquanto podemos, viu, pessoal? Porque muitos já sabem que daqui uns dias a gente não vai poder mais aí nem publicar vídeos assim falando abertamente sobre a palavra de Deus. Por isso a importância que o Senhor diz para nós sempre guardarmos aí a sua lei aí no nosso coração e nem na nossa mente, para quando isso acontecer aí, nós passamos aí pelo processo aí da espera de Jesus, né, até ele retornar, para que nós aí não ficamos aí sem saber, né, qual o caminho, qual a direção aí a ser seguida, porque aí nós vamos estar com a palavra dele dentro do nosso coração e vamos estar aí, né, firmes, fortes para a honra e glória do Senhor na luta, na batalha, mas aí perseverando em Cristo Jesus, porque ele vai estar aí nos conduzindo através aí da palavra dele. Tá bom? Hoje eu vou ler com vocês aí o livro de Gênesis, né, no capítulo 6, que diz assim sobre a corrupção aí do gênero humano. Como se fora multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, os que há entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão aí 120 anos. Gente, essa passagem da Bíblia ela me chamou muita atenção, porque assim, geralmente a Bíblia também nos fala, né, que uma pessoa aí, quando ela sobrevive aí após os 70 anos, né, ela já passa aí a viver sim, a existir, porém já é aí enfado, já começa aí ter enfado da carne. Isso é alguns, né, porque na verdade não são todos aí quem tem, né, alguns tem, chega a idade aí de 70, 80 anos e aí tá muito bem, tá uma pessoa viva, né? Uma pessoa bem aí ativa. Tem algumas pessoas que sim, né? Outras, infelizmente, aí realmente elas passam a viver aí no enfado da carne, né? Porque tem muitas doenças, muitas dores, o corpo aí, muitas situações assim. Mas essa passagem ela me chamou a atenção aqui pelo tempo, né, que o Senhor dá aí o ser humano na vida aí, de vida na terra, né? Porque olha só para você ver, o Senhor diz assim: "O meu espírito não agirá para sempre no homem". Ou seja, então quando você morre aí, o Espírito de Deus, né, que é esse mesmo Espírito aí na voz que eu falo com vocês, é o meu Espírito, né? Então, quando morre, aí, né, esse Espírito aí, ele não vai existir mais. Então, a carne, ela volta aí para a terra, porque a terra, né, a nossa carne pertence à terra, e o seu espírito aí, né? Ou ele volta para Deus, né? Ou então vai para o outro caminho, né? E assim diz o Senhor: olha, os seus dias serão 120 anos, porque o meu espírito não agirá para sempre no homem.
E a gente sabe, né, gente, que os profetas antigamente, os profetas da época, eles tinham, nossa, eles viveram muito tempo, né? Eram muito tempo. Igual Matusalém, né? Ele viveu o quê? 969 anos. 969 anos, quase 970 anos. É muito tempo, misericórdia. Imagina um ser humano na Terra hoje vivendo essa quantidade de tempo. Não tem nem como a gente pensar, imaginar uma coisa assim, porque não existe, não acontece, né? Então, nós vemos aqui que Deus, né? Pelo que eu entendi, o Senhor ele pretendia ali continuar deixando a humanidade viver, né? Por anos, por mais de muitos anos, né? Porém aí também, olha que Deus percebeu, né, gente, que a maldade no homem, a carne, o desejo aí pelo pecado, afastaria o ser humano dele, né? Tiraria ali o ser humano ali da visão do Senhor, tiraria dos caminhos do Senhor. Então, assim, nós seres humanos hoje, nós temos aí, né, a passagem também do livro de Gênesis que fala ali sobre a criação de Adão e Eva, né? E quantos de nós sabemos que ali, enquanto Adão e Eva ali estavam no paraíso, né? Adão e Eva sabiam ali da verdade, eles sabiam o conhecimento ali do bem e do mal, né? Deus já tinha alertado Adão assim que ele fez Adão e depois ali Deus foi, né? E alertou ali Eva e Adão conversou com Eva, passou tudo que Deus tinha pedido. Então, tipo assim, foram pessoas que ali elas já estavam ali com a bússola, né? Da indicação de qual caminho elas deveriam seguir. E ali naquele exato momento, né, durante ali o tempo, o período que eles passam ali no paraíso, a Eva ali, né, ela opta ali por ouvir uma segunda voz, né? Porque não sei se muitos sabem, mas nessa época, nesse tempo, né, o diabo, gente, ele já tinha sido jogado, né, na terra. Então o diabo, ele já tinha jogado ali por inveja, né, por ciúmes, por odiar aí a raça humana, porque foi, né, criado aí a imagem e semelhança de Deus, né, e por ciúmes, porque ele era um anjo de luz, ele era ali uma pessoa ali, né, que estava ali com o Altíssimo e fazia parte ali, né, do céu. Então, assim, ele com todo o ódio dele pelo ser humano, então ali ele vai e fala na cabeça de Eva, e Eva ali, consequentemente, né, infelizmente ignora ali aos primeiros mandamentos, a primeira lei, que foi aquilo que o Senhor disse, né, de toda árvore que tiver, apenas de uma não comerás. Então Eva ali opta, né, por comer ali o fruto e ela come e passa ali também para Adão. Então o Senhor entendeu ali naquela parte, né, naquela passagem, nós seres humanos também podemos ver ali que Deus ali ele entendeu que o ser humano, né, a intenção do ser humano, o coração do ser humano é corrupto, né? Olha para você ver, é corrupto e havia maldade, né? É tanto que assim, essa passagem eu fico até assim, eu fico um pouco chateada, né? Que eu falo, nossa, meu Deus, imagina o sofrimento de Deus, né? Deus faz ali algo tão bom, tão bonito, né? Com todo o amor, com todo o carinho. De repente, aquilo ali que ele fez ali é como se fosse uma quebra, né, de confiança. Aí é como se fosse, eu acredito que seja isso, né? Na verdade, assim, falando no termo físico. Mas no espiritual também dá o mesmo sentido. Uma suposição, você gosta muito de alguém, né? Tá com uma pessoa ali, às vezes num laço de amizade, num laço de amor fraternal, num laço de um convívio, né? De um convívio de amizade, de um elo bom, né? E de repente aquela pessoa ali, ela opta ali por virar as costas para você em um ato de te trair. E aí você se sente como se você tivesse sido ali apunhalado, né, pelas costas. Você nunca imaginou a maldade que aquela pessoa ali teria em relação a você. Eu acredito que foi mais ou menos isso que Deus sentiu ali, é, né, quando a Eva ali optou ali pela escolha de ouvir a segunda voz e não obedecer ali ao que o Senhor tinha ordenado. E as consequências disso foram piores, né, gente? Porque depois ali, Caim ali, ele sai ali, né?
ele tá ali, eles são os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Depois que eles são expulsos ali do paraíso, Caim ali, ele ele sente, né, praticamente, ele sente que ele é rejeitado, ele se sente ali que ele não é amado. É um sentimento ali que começa ali a colocar inveja, começa a colocar ali ódio, né, por apenas ele observar e ver que o irmão ali trazia, né, uma índole ou um aspecto diferente do dele. E ele não entendia por que ali, que o irmão ali era diferente, né? Não, mas não era diferente, porque ele achava que os pais amavam o irmão mais do que ele. Na cabeça dele era isso, né? Mas na verdade era por quê? Porque o inimigo também, naquela época ali, já agia com toda a intensidade ali para trazer a discórdia, né? Para trazer aí a ira sobre o homem, para realmente fazer com que aí, né? Deus ele se sentisse assim, né, arrependido de ter feito aí o homem, porque imagina para você ver, né, a Eva ali no primeiro, né, ela não deu atenção ali ao que tinha sido ordenado ali no paraíso, e aí consequentemente levou Adão com ela, e aí depois Caim, né, opta aí por escutar também essa segunda voz. Então assim, eu tô falando isso com vocês como meio de alerta mesmo, né, para dizer para vocês que o diabo ele não, realmente, gente, ele não se esconde aí para quem conhece ele, sabe? Eu tive uma experiência há pouco tempo agora e eu vou falar com vocês a verdade. Eu nunca imaginei em ver uma pessoa louvando, glorificando Satanás. Nunca imaginei. E eu vi isso e confesso para vocês também, eu fiquei super assustada, porque tipo assim, eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto, porque eu vivo para adorar o meu Jesus, eu vivo para adorar o meu Senhor, né? E aí uma pessoa, ela chegou perto de mim e falou: "Não, mas assim como você adora o seu Deus, né? As outras pessoas também, elas adoram o Deus dela". E aí eu percebi uma coisa, eu fiquei pensando, gente, como a cegueira espiritual é uma coisa séria. Porque assim, a gente sabe que aquele lado, né, vamos dizer assim, aquele lado do espiritual é mal, a gente sabe que é, né? A gente sabe que ele é mal, a gente, na Bíblia está escrito, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Nós sabemos que gente, o diabo ele conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, ele não vai deixar de ser diabo por isso. Mas a gente nunca imagina que um ser humano, ele é capaz ali, né, de estar ali glorificando, exaltando, assim. Então, assim, a gente nunca imagina. Eu falo para vocês, eu, né, nessa parte sou eu, porque eu realmente eu fiquei surpresa. Eu nunca tinha, sabe, as pessoas cantando as músicas, tipo assim, louvando mesmo, como a gente canta um hino, a gente adora a Deus, a gente bendiz Ele, e essas pessoas, elas estavam ali, mas falando mesmo o nome dele ali, chamando, sabe, o nome dos demônios ali, e eu falo com vocês, eu fiquei assim, sabe, como se diz, em choque, né, porque eu realmente foi uma experiência assim que Deus, eu creio que foi Deus que, né, que me mostrou isso para me perceber e entender que muitas coisas, né, a gente tem que observar, ter a atenção aí do Espírito Santo e saber primeiramente aquilo que Deus te falou, o que Deus te falou primeiro, né? Manter aí os seus princípios, o que Deus te ensinou na palavra dele, porque Deus é nosso Pai, né? Então, os princípios dos pais, né, é indiciar ali, é comunicar com os filhos, é mostrar para eles ali quais são os princípios, né, ali baseado ali na família que ele tem, nas pessoas que estão ao seu redor, no seu convívio com o mundo, dentro de casa, dependente do lugar onde que você tá, né? Então, assim, Deus, ele manteve os princípios dele ali com Adão, né? Adão ali foi dividir os princípios de Deus com Eva e Eva ali optou ali também pela segunda voz, né? E aí também aconteceu a mesma coisa aí com Caim. Caim ali, né? Ele optou ali abandonar os princípios que foram, né? Os ensinamentos do pai e da mãe. E aí optou ali por ouvir a segunda voz. Foi tanto aí que ele matou aí o seu irmão. Então, assim, gente,
O que eu quero dizer com isso para vocês? Eu quero dizer para vocês que todos os dias Deus ele tem nos dado sinais. Todos os dias Deus ele tem nos mostrado as coisas nitidamente, mas não é para você se assustar, não é para você ficar em choque, né? Confesso que eu fiquei. Mas assim, é para você ficar alerta, é para você observar, é para você ficar atento, né? Por mais que eu fale, eu sempre falo na maioria dos meus vídeos conversando, gente, sempre fica muito atento, observa os sinais. Tem gente que não gosta de ver jornais, tem gente que não gosta de ficar atento às notícias que está acontecendo, mas tudo o que acontece, gente, não é por acaso. Deus tem um propósito em cada coisa que acontece, seja ela boa, seja ela mal, tá? Então, assim, o que eu vou dizer para vocês aqui é o seguinte: eu aprendi, né, nessa situação que nós não podemos, né, nós não podemos pensar que sabemos tudo, nós não tem existe coisas, eu falo com vocês, existe coisas que a gente não faz ideia, né? Não faz ideia, nem imagina. E são coisas que às vezes você descobre apenas assim, igual a gente está conversando, né? São coisas que você passa a observar e até então você não observava. É igual quando você conhece uma pessoa. Ó, quando você às vezes está num local, pode ser no trabalho, pode ser em um outro lugar, existe algumas pessoas ali que elas passam por você todos os dias, mas você, tipo assim, você não dá mínimo, porque você não conhece. Mas aí, a partir do momento em que você passa a conhecer aquela pessoa, aí você começa a ver ela em todo lugar. Você começa a observar que aquela pessoa, ela tá ali, ela passou ali. Se ela passar, você vai notar, você vai perceber. Então, assim, foi mais ou menos isso que eu entendi, que eu tive, sabe, por essa orientação do Espírito Santo, porque a gente não sabe nada, tá? E eu queria deixar aqui para vocês a continuação aqui, né, no versículo 4, que diz assim: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e era continuamente mal o desígnio do seu coração. Então, olha só para vocês verem. Lembra quando eu falei com vocês? Eva, naquele exato momento ali em que ela optou a deixar os princípios, a deixar ali a palavra de Deus fora da vida dela, né? Fora daquilo que ela tinha aprendido, daquilo que ela tinha conhecido. Então ela ouviu ali a segunda voz e foi ali, né, naquele exato momento que a maldade ali, ela retornou ali para o coração do homem. Ela entrou ali num espaço, né, em que praticamente ali acabou com a vida de Adão, acabou com a vida de Eva, né? E aí o ser humano também, vamos se dizer assim, nós, em termos físicos, né, fomos aí colocados, né, para comer também do suor do nosso rosto. Então, assim, e a maldade ali, ela não parou, ela deu início ali também com Eva, mas ela deu continuidade ali com Caim, após ali Caim permitir também que a segunda voz ali mantesse, prevalecesse ali na cabeça dele, na mente dele. Então, assim, eu quero dizer para vocês o seguinte: quando o Senhor observou tudo isso e viu que o coração do homem era o quê? Mal, né? Ou seja, o homem é uma pessoa fácil aí de ser manipulada, é uma pessoa fácil, né, de deixar os seus princípios e seguir aí o caminho do pecado, ou seja, nas palavras do Senhor, a porta mais larga, né? Então, assim, nós temos que tomar cuidado com as portas mais largas, nós temos que tomar cuidado, né, com essas coisas, não abandonar os nossos princípios, não abandonar aquilo que Deus nos alertou, aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que Deus colocou aí para nós. Por quê? Porque assim como Caim deixou a maldade entrar, Abel não deixou, né? Abel não deixou. Então, assim, Abel tinha um coração bom, mas Caim, optando pela segunda voz, deixou ali a maldade entrar. Então, assim, eu quero dizer para vocês também em outros termos, né? Que é assim que o diabo trabalha, tá? É assim que o diabo trabalha para te confundir,
para te deixar com medo, para te deixar com dúvida, com insegurança, para te deixar com muitos pensamentos confusos, a ponto de você não entender qual é a verdade sobre Cristo, qual é a verdade para você, para sua vida. Porque, gente, o caminho do pecado, gente, o caminho do pecado, ele é mais gostoso, ele é, né, agradável. Ele não vai ser, o diabo não vai te apresentar algo que você vai ver e vai rejeitar. Não, mas ele vai maquiar aquilo tudo, vai fazer ficar muito bonito para chamar aí a sua atenção. E para você se perder nos caminhos, porque você se perdendo nos caminhos, você perde aí a sua salvação e acaba aí fazendo como Eva fez, dando ouvido à segunda voz, como Caim fez, dando ouvido à segunda voz, se afastando ali dos desígnios, dos propósitos do Senhor, deixando seus princípios aí, né, para viver ali uma vida fora ali do contexto daquilo que Deus ali preparou para nós. Então, assim, nessa continuidade aqui, né, disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Isso é muito triste, né? É uma palavra pesada, mas é muito triste. Imagina para você ver, né? Deus ele deixar ali, Deus ele ia acabar com a humanidade, Deus ia extinguir a humanidade da terra, com todos os animais, com tudo que ele tinha criado. Mas Deus, aí ele não fez. Por quê? Porque você, né, durante todas essas palavras que eu te falei, durante todo o início ali que eu te falei sobre Eva, sobre Caim, né, você pode ver que tinha quem? Abel. Abel tinha um coração o quê? Bom, né? Então quer dizer, não existia só a maldade, né? Deus pôde ver também que o homem ali, ele poderia fazer o quê? Escolhas, que foi o que o Abel fez, né? Abel, ele era dócil, tinha um coração o quê? Bom. Por quê? Porque ele resolveu ali, ele entendeu que os princípios importavam mais do que aí, né, aquilo que era monótono, passageiro e aquilo que era superficial. Então Abel ali, ele aderiu a isso, ele aderiu ali ao amor de Deus, deixar entrar ali no coração. E assim também, né, foi Noé, que também agradou aí os olhos do Senhor. E por essa bondade, Deus aí não acabou totalmente aí com a humanidade, nos dando a chance aí de escolhermos quem nós vamos ouvir, né? A gente vai ouvir a lei e os princípios de Deus, que seja obedecer ao nosso Criador, ou nós vamos ouvir aí, né, a segunda voz, que é Satanás agindo aí para levar o máximo de almas que ele pode, né, antes da volta de Jesus. Né? Então, assim, a gente tem que refletir sobre essas coisas. A gente tem que colocar, né, na balança, temos que refletir sim. Qual é o preço da sua salvação? O que você está disposto a dar para você ganhar a vida eterna com Jesus? Não é esse mundo aqui não, não é morrer e ficar nesse mundo aqui não, ou morrer, né? Misericórdia, gente, né? As pessoas, muitos falam, não existe céu, não existe inferno, não existe nada, né? Então, é assim, cada pessoa tem aí, né, a sua versão, o seu modo de pensar. Eu apenas estou esclarecendo para você qual o caminho, né? Qual o princípio da sua vida? Qual a voz que você tem ouvido, né? Quem é o Deus que você tem servido? É o Deus dos princípios? É o Deus da lei? É o Deus que fala com você, né? E você observa todos os sinais? Ou é o Deus aí em que facilita as coisas para você, deixa tudo ali fácil, coloca um pano ali sobre um buraco e você, sem perceber, como dizem a frase, né? Galinha que acompanha pato vai morrer afogado, então vai diretamente ali sem observar, sem nada, e aí acaba caindo no buraco. Então, vamos atentar sim para a nossa salvação, porque uma coisa, gente, é fato: Jesus Cristo tá voltando. E não é voltando do jeito que as pessoas estão dizendo aí, não. Todo dia Jesus fala que tá voltando e nunca chega, né? Porque muitos ficam pensando assim que Jesus está demorando.
Na verdade, Jesus não está demorando. Todos os dias Jesus volta aí para alguém. Tem alguém aí que parte, né? E vai para os seios de Jeová. Vai para os seios, né? De Deus aí. Fica próximo ao Senhor. Porque morre em Cristo Jesus. E muitos outros, né, gente? A gente sabe aí também que, infelizmente, teve a oportunidade e não atentou aí para a salvação. Então vamos vigiar mais uma vez, né? Vamos ficar esperto, vamos ficar atento, vamos dizer não à segunda voz e vamos refletir, vamos buscar a nossa salvação. E não se esqueça também do que eu falei com vocês. O diabo ele conhece a Bíblia, gente, de trás para frente. A Bíblia não é só para você conhecer, é para você viver. Porque a partir do momento em que você vive a palavra de Deus, você renuncia ao pecado, você diz não ao que você sabe que não vai poder, então você ali começa a obedecer os seus princípios, a lei que Deus te ensina, que é a palavra dele. Deus abençoe.